amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Cabalá. Eu sou Sérgio Battarelli. O tema do vídeo de hoje, cuidado com o Cavaleiro da Serpente. Quando os suportes ou os apoios da Torá são quebrados, a própria Torá é abalada. Jacó ficou sozinho e um estranho lutou com ele até o amanhecer. Quando ele viu que não podia derrotá-lo, o estranho, ou seja, o anjo de Esaú, tocou a articulação superior da coxa de Jacó. A articulação do quadril de Jacó tornou-se deslocada quando ele lutou com o estranho. Como resultado, Jacó estava mancando, ou ficou mancando, por causa de sua coxa. Você acha isso em Gênesis 32, versículos 25 e 26. Então me permita compartilhar com você a explicação previdente do Zohar, deste capítulo enigmático da batalha solitária de Jacó com o estranho, que na verdade era o anjo de Esaú. Jacó se refere à Torá. Então Jacó representa a Torá. O Zohar declara, Jacó se refere à Torá, ou seja, representa a Torá. E seu quadril simboliza os apoiadores financeiros do estudo e disseminação da Torá. Jacó, sendo enfraquecido por seu deslocamento do quadril, representa uma situação em que os pilares financeiros, que é comparado com as pernas do corpo, deixam de apoiar a bolsa da Torá. A bolsa são os investimentos, ou a parte financeira, que faz com que a Torá seja esquecida de uma geração para outra e sua força enfraquecida. Como resultado, as forças negativas ganham poder a cada dia, e muito mal por causa desse poder das forças negativas. Portanto, resulta uma vez que, como os defensores da Torá se tornaram ou se tornam mais fracos, a força é assim adquirida por aquele que não tem pernas para ficar sobre ela. Quando Deus disse à serpente, sobre a tua barriga rastejarás. Isso está em Gênesis 3, versículo 14. A serpente teve seus apoios, ou seja, as pernas cortadas, para que ela fosse deixada com nada para se apoiar. Mas, quando Israel negligencia apoiar a Torá, ou seja, deixa a Torá de lado, eles assim fornecem à serpente suportes e pernas para que ela fique firme e ereta. Com isso, o mal fica firme e ereto. Muitos foram os estratagemas e dispositivos astutos para os quais o cavaleiro da serpente recorreu naquela noite contra Jacó. Então, no caso, o cavaleiro da serpente que o Zohar se refere é o anjo de Esaú. Pois ele bem sabia disso, o anjo de Esaú bem sabia disso. A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são Esaú. Gênesis 27, versículo 22. De modo que sempre que a voz de Jacó é interrompida, as mãos de Esaú são reforçadas. Então a voz de Jacó é a Torá. Ele, portanto, em as mãos de Esaú é o mal. Ele, portanto, tentou de todas as maneiras possíveis interromper a voz de Jacó, ou seja, a voz da Torá. Mas ele o encontrou forte em todos os lados. Ou seja, Jacó estava forte em todos os lados, com os braços fortes de ambos os lados, esquerda e direita, firmemente defendido entre eles. E a Torá firmemente entrincheirada nele Jacó. Perdão. Quando ele viu que não podia atacar a própria Torá, ele enfraqueceu o poder de seus defensores.
Vendo, portanto, que ele não poderia prevalecer contra Jacó, ele tocou no osso do quadril, porque ele sabia que quando os apoios da Torá estão quebrados, a própria Torá se abala. Então ele tirou o equilíbrio de Jacó. Todo o seu propósito em lutar com Jacó deveria quebrar a força da Torá. Então o propósito do anjo de Esaú naquela luta, que foi a noite inteira, o propósito foi quebrar a força da Torá, o propósito espiritual, o propósito que está escondido pela Kabbalah, e agora o Zohar está explicando, era para quebrar a força da Torá. E quando ele viu que não podia golpear a própria Torá, ou seja, o estranho, o anjo do mal, o anjo de Esaú, ele não podia atacar, golpear a própria Torá. Então ele enfraqueceu o poder de seus defensores, ou seja, ele enfraqueceu Jacó, para que sem defensores da Torá não haverá a voz de Jacó, ou seja, não terá Torá. E as mãos de Esaú irão operar livremente. Então o mal vai poder operar livremente. Essa é a explicação do Zohar. Ao ver isso, Jacó agarrou-o logo como o dia se foi e não o deixou ir, de modo que ele o abençoou, ele, o anjo de Esaú, e confirmou a ele essas bênçãos. Então Jacó agarrou ele e falou: você não sai daqui não, você vai reconhecer o meu poder e vai me abençoar. Então ele abençoou e confirmou as bênçãos de Jacó. E disse-lhe: seu nome não será mais chamado Jacó, que é o que fornece, o fornecedor, mas sim Israel, que é principalidade e força, que é o principal e é a força, para que ninguém possa prevalecer contra você. Ou seja, o mal não prevaleceu e não prevalecerá contra Israel, que é Jacó. Agora, a partir desse problema com a serpente, numerosos anfitriões foram emitidos e dispersaram-se por todos os lados para rondar o mundo. Então, nessa luta, nessa briga entre Jacó e o anjo de Esaú, muitos anfitriões da serpente saíram dali e foram espalhados pelo mundo, para todos os lados, para rondar o mundo e tentar colocar o mal. É incumbente, portanto, que nós devemos preservar o estado completo do tendão da veia da coxa, pois, embora o cavaleiro da serpente, ou seja, afirmando mais uma vez, o anjo de Esaú, o tenha tocado, ele manteve sua vitalidade, ou seja, Jacó, mesmo manco, com problema no quadril, manteve sua vitalidade. E nós devemos exigir sua força, ou seja, nós devemos pegar a força de Jacó para estabelecer-nos no mundo e fazer o bom das palavras. Quais são essas palavras? Aqui estão elas. Pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Quando o adversário vê que essa parte não é quebrada ou consumida, sua própria força e a coragem é quebrada e ele não pode mais fazer nenhum mal aos filhos de Jacó. Você encontra isso em Zohar 1, página 171a. As palavras do Zohar falam por si. Elas nos dizem em termos inequívocos: devemos permanecer firmes contra qualquer voz e desafio, incluindo as condições econômicas. Vale para quem está com problema financeiro, incluindo condições econômicas, que argumenta contra o apoio ou enfraquecimento do nosso apoio de boas causas. Ao sucumbir a esses desafios, realmente alimentamos as forças destrutivas que querem minar as fundações que nos mantêm em pé. Então, as forças do mal sempre querem nos derrubar.
A serpente assume muitas formas e emite muitas forças, incluindo condições econômicas. Então isso inclui situação financeira, que se dispersam por todos os lados para rondar o mundo. E quando não pode atacar nossa própria fonte da vida, que é a Torá, ataca os seus apoiadores, que são quem apoia a Torá financeiramente. A determinação de Jacó nos ensina e nos dá o poder de vencer esses desafios para lutar e prevalecer sobre essas forças, sobre as forças do mal. E, na verdade, transformar essas forças do mal em bênçãos. O Zohar está declarando alto e claro, ou seja, alto e em bom tom. Faça e não se deixe enganar. Ou seja, não se deixe enganar pelas tentativas do estranho, do anjo de Esaú ou o anjo do mal, em todas as suas formas e maneiras para enfraquecer a sua determinação e compromisso de apoiar suas boas causas. Temos de forjar à frente com fé e confiança. Então você vai fazer uma caridade, vai ajudar a sinagoga, vai ajudar alguém que está necessitado, vem sempre uma força, não faz isso, ele não merece, e não dá esse dinheiro, usa para você. Não, vai lá e faz a sua caridade. De fato, o simples fato de que assumimos sobre nós mesmos resoluções positivas para continuar dando e realmente aumentar em dar, ou seja, aumentar a nossa caridade, a nossa tzedakah para o estudo da Torá. Apesar desses tempos mais difíceis, mesmo quando a gente já está com dinheiro curto, quando a gente faz uma caridade, não importa o valor, designada ao estudo da Torá, ao estudo judaico, ao estudo ortodoxo judaico, abrem os canais de bênçãos, incluindo novos canais que nutrirão nossos esforços e produzirão bênçãos materiais em abundância. Que todos sejamos abençoados por lutar como Jacó e prevalecer sobre todas as dúvidas, ansiedades e medos. E assim como Jacó prevaleceu em sua batalha há mais de 3.578 anos atrás, e nós, seus filhos, porque todos nós somos filhos de Jacó, todos nós judeus somos filhos de Jacó, estamos aqui para contar sobre isso. Então, também estamos confiantes de que prevaleceremos e sairemos mais fortes do que nunca. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. E espero que tenha ficado claro para vocês o real significado da luta entre Jacó e o anjo de Esaú lá no rio Iaboca. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um grande abraço e até lá.